para já a apresentação de Francisco António Madeira Mendes, tem 50 anos, é casado, uma filha bonita que está aqui à minha frente e que tem 6 anos, reside na freguesia de Almoster, concelho de Santarém, desde 1999, trabalha em Santarém desde 1993. É licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa. Atualmente é presidente da Coordenação Nacional do Movimento Mais Democracia, associação de âmbito cívico e político. É membro do Conselho Fiscal de AFARPA, Associação de Familiares e Amigos do Doente Psicótico. É cronista na Rádio Pernas em Santarém. É membro da Assembleia Geral da Mersan Seguros. É presidente do Conselho de Administração da Terras do Cacho e é diretor-geral da Valor Estável Limitada e da Sonocampo Limitada. Já foi diretor da campanha para o Distrito de Santarém da candidatura presidencial de Fernando Nobre, vice-presidente da direção da Liga Portuguesa dos Direitos do Animal, presidente da direção do Núcleo de Santarém, Almeirim, Alpiarça e Chamusca da Mersan, Associação Empresarial da Região de Santarém, e diretor de comercial da Parques de Negócios do Val do Tejo S.A. E para nos apresentar as razões de sua candidatura e o tal compromisso transversal para Santarém com que se vai deparar ao eleitorado, eu convido Francisco António Madeira Mendes a apresentar a sua intervenção. Então, muito boa tarde a todos. É um enorme gosto, obviamente, ver esta Casa do Brasil completamente cheia para este que é o primeiro ato público da candidatura Mais Santarém. A doutora Margarida há pouco disse que iria ler a sua apresentação para não se estender muito. Eu vou fazê-lo para me estender mais, talvez. Não se assustem, não vai ser como o Américo Tomás. Mas para também não me falhar nenhuma das coisas que aqui lhes queria deixar ditas. E a idade já não perdoa, portanto já tem que ser com óculos. E estou certo de poder afirmar por todos vós e pela franca maioria dos municípios deste concelho que já não nos revemos nas políticas e nas práticas partidárias que nos têm imposto nos últimos já largos anos. E se isso acontece à escala nacional, verifica-se também a nível local no concelho de Santarém. E se essa foi a grande motivação para, em 2012, termos constituído a associação, o Movimento de Intervenção Cívica e Política, o Mais Democracia em Movimento, conhecido por Mais Democracia, de que sou Presidente da Coordenação Nacional, foi também o principal motivo para interiorizarmos a necessidade de apresentar em Santarém uma candidatura independente à Câmara. Já se viu aqui, em quase 30 anos de governação autárquica do PS e em 8 do PSD, que se completarão no final deste mandato, que a solução para os problemas da cidade e do concelho não passam por aqui. Não queremos também que a solução esteja num dos 3 outros partidos que normalmente concorrem a estas eleições. E por isso surge a Mais Santarém, que é a primeira candidatura independente na história autárquica do concelho de Santarém. Uma candidatura verdadeiramente independente de partidos e de toda a espécie de interesses instalados. Não resultou decisão em nenhum partido. Prova disso é o leque de apoiantes ativos com passados de intervenção política bem distintos. A ação de grupos de cidadãos é mais e mais importante, também na vida política, porque os partidos se demitiram do seu papel de servir, condicionando o bem-estar dos municípios e o desenvolvimento do concelho às estratégias de poder, às lutas eleitorais e à distribuição de cargos autárquicos. As minhas experiências e as de alguns que estão connosco, de forma ativa, pela forma como sempre decorreram, são a prova de que é possível cidadãos descomprometidos com os partidos políticos, plenamente conscientes dos seus deveres e direitos cívicos e políticos, com posições ideológicas bem diferentes, da direita à esquerda, se é que ainda faz algum sentido falar neste espectro e desta forma, defenderem e implementarem a participação de todos na defesa dos interesses da comunidade. Não hostilizamos, nem pretendemos substituir os partidos, de forma nenhuma,
que têm sido a base da nossa democracia ao longo destes últimos 40 anos, embora cada vez mais desligados da sua verdadeira missão. Se assim não fosse, a ação dos grupos de cidadãos não teria de ser, pelo menos, tão interventiva e tão atenta. O grande objetivo desta candidatura é contribuir para a resolução de muitos dos problemas do Concelho e é um projeto em nome de todos os escalavitantes e em que se pretende que todos se revejam e envolvam. Esperamos a participação dos que, em casa, no emprego, no círculo de amigos, criticam o estado da cidade e do Concelho. São todos esses que vão agora, certamente, dar o seu contributo e aparecer com as suas críticas e propostas que serão muito bem-vindas. A Mais Santarém não vai prometer o que não possa cumprir após vitória eleitoral. Com as dificuldades financeiras que a Câmara tem e com a urgência de reduzir a dívida, não nos vão ouvir prometer grande obra material de vulto. Esse género de promessas não teria sequer qualquer credibilidade nem aceitação junto das pessoas. Focar-nos-emos somente em propostas realizáveis. Defendemos a democracia participativa numa forma adequada à nossa realidade local. Assim, consideramos essencial o diálogo, a discussão pública, a participação ativa de todos os munícipes na elaboração das nossas propostas, mas também, e sobretudo, na sua futura execução, à altura em que deverão todos continuar a ter um papel determinante nas decisões a serem tomadas e implementadas. A transparência, a comunicação e a informação, quer internamente na Câmara entre vereadores, Assembleia Municipal, Departamentos e trabalhadores em geral, quer para o exterior, para os cidadãos, portanto, é essencial. Projetamos-nos para o futuro, não para o passado. O nosso grande foco de atenção não vão ser os erros cometidos anteriormente. Isto exceto naquilo, obviamente, em que a sua referência for necessária e importante para o futuro. Dizer mal e criticar só como estratégia eleitoral não faz parte da nossa forma de atuação. O mesmo faremos relativamente aos outros candidatos. Podemos adiantar, sem pretender por agora antecipar as ideias programáticas concretas, que as nossas principais preocupações na gestão autárquica irão para o desenvolvimento económico e o empreendedorismo, a situação social, obviamente, a segurança e a proteção civil, o desenvolvimento rural, a educação e a saúde, a agroindústria, o desporto, a cultura, o lazer, a reabilitação e revitalização das zonas antigas do Concelho, não só a zona histórica de Santarém, a segurança pedonal e rodoviária, a limpeza e manutenção dos espaços e ainda para a desburocratização, simplificação e agilização dos serviços camarários, a equidade no relacionamento com as freguesias, em particular com as freguesias rurais, e obviamente a redução da dívida, essencialmente na diminuição da despesa, e o necessário pagamento às empresas fornecedoras, mas evitando sempre as soluções pela via da contração de novos empréstimos. Mas mais importante do que elencar áreas prioritárias da nossa atuação futura e do que concretizar objetivos específicos, que em alguns pontos coincidirão até com alguma facilidade com propostas de outros candidatos, ainda que em alguns casos as apresentem só porque é politicamente correto fazê-lo e é agora moda falar de cidadania e da participação de todos, é, mais importante dizia, falar-lhes de 3 propostas muito simples, mas fulcrais no nosso projeto e que irão marcar a completa diferença das restantes candidaturas. Primeiro eixo, primeiro compromisso, é a cooperação entre entidades públicas e privadas e a Câmara Municipal. A Câmara não tem, já disse, todos sabemos, atualmente meios financeiros para desenvolver e implementar todas as opções e projetos que os municípios necessitam e que esperam. Isto é sabido por todos. Por outro lado, em muitos casos, a Câmara Municipal desenvolve e procura implementar ações e projetos em paralelo e muitas vezes de costas voltadas para o trabalho desenvolvido por outras entidades no Concelho. O que implementaremos é um grande trabalho conjunto e complementar, uma estreita colaboração com todas as outras entidades e forças vivas, como é bonito dizer-se, do Concelho. E esta cooperação, desta vez, não vai ficar de certeza só no papel. O papel primordial da Câmara nesta cooperação será o de coordenação, de aglutinação de várias entidades, de orientação
de planeamento das ações e o de, obviamente pela sua influência, facilitar a mais rápida e mais eficiente obtenção dos resultados. E para isto, mais do que grandes verbas, o essencial é ter completa transparência e uma muito boa comunicação. Saber falar com todos, saber ouvir, entender as pessoas e gerir consensos. O segundo eixo, e todos eles estão de alguma forma relacionados, o segundo compromisso é a constituição de um Conselho Geral de apoio ao Executivo Camarário. Entendemos que as decisões de maior impacto na vida das populações e das organizações devem ser discutidas e partilhadas com quem está mais próximo e mais conhecedor dos assuntos. Será criado esse tal Conselho Geral, que trabalhará em estreita ligação com o Executivo Camarário e que será um franco suporte às decisões relativas a temas e assuntos de maior interesse para os municípios. Será constituído por todas as forças vivas do Conselho, nomeadamente representantes de IPSS, de todas as entidades públicas e privadas, de âmbito cultural, recreativo, desportivo, cívico, político, de associações de estudantes, empresariais e outras, de sindicatos com representatividade local e, muito importante, dos partidos políticos. Terceiro eixo e compromisso. Um acordo de entendimento entre forças políticas. Se os anteriores dois compromissos têm uma grande importância, este pensamos mesmo que é imprescindível para o futuro que todos quereremos para Santarém. Algumas decisões de particular relevância para o futuro do Conselho e cujo efeito possa comprometer o seu desenvolvimento, para o bem ou para o mal, devem ser tomadas e planeadas com anos de antecedência e não podem ficar nunca dependentes de sucessivas mudanças de executivos camarários que levam a que se tornem efêmeras. Só desta estabilidade e segurança temporal das decisões tomadas pode resultar a confiança necessária ao investimento e ao desenvolvimento. E essas decisões só serão credíveis e atendidas pela população se forem sustentadas por um grande consenso político e cimentadas por acordos subscritos por forças que entendam isso como de fulcral importância. A assinatura de um compromisso que seja discutido e acordado entre as principais forças políticas e cívicas do Conselho permitirá projetar a médio e longo prazo os mais importantes temas urbanísticos e outros que sejam estruturantes e efetivos promotores de desenvolvimento. Este documento, esse acordo, vinculará todos os seus outorgantes, ao seu cumprimento e permitirá um planeamento dos investimentos com uma visão muito mais alargada do que é habitual. Constituirá uma linha de rumo na ação dos responsáveis autarcas durante um alargado período de tempo, isto muito para lá de cada mandato eleitoral, será um tratado negociado e sustentado por todos. Definirá algumas prioridades para o Conselho que possam ter discussão pública e que sejam passíveis de gerar acordos com principais forças partidárias. Exemplos disso são o Campo Emília Infante da Câmara, o Rio Tejo e a Zona Ribeirinha, a reabilitação urbana, o centro histórico, os limites urbanos das freguesias rurais, os investimentos prioritários e a redução da despesa, mais uma vez óbvio. A gestão do Conselho de Santarém obriga a que os vários intervenientes participem em decisões e assumam, sob compromisso de honra, o seu cumprimento. O Mais Santarém tudo fará para fazer cumprir esta meta essencial. Mais de uma candidatura das já conhecidas e das que virão a ser apresentadas por partidos tem condições para implementar ideias tão simples, mas tão fundamentais. Estamos a propor o que deveria estar implementado há muito, o que de tão simples só não é praticado porque para isso é necessária uma forma muito transversal de ver a política, é necessário saber ouvir os outros, sejam eles quem forem, é necessário gerir consensos sem olhar a interesses partidários, nem a interesses pessoais, é necessário, em suma, comunicar. E isso não pode ser feito por nenhum partido, mas sim por quem, como nós, esteja na política de forma independente, não por profissão, nem por qualquer ambição, mas somente para servir. As nossas propostas programáticas serão apresentadas ao longo das próximas semanas e dos próximos meses, de acordo com um calendário que divulgaremos muito em breve.
Em cada sessão serão publicamente apresentados um ou dois temas fulcrais do programa. Estes temas serão previamente trabalhados por grupos consultivos, constituídos por especialistas locais em cada matéria, que poderão ser ou não apoiantes expressos da nossa candidatura. Posso adiantar que, desses grupos, que estão em constante alargamento, fazem já parte os nomes como a doutora Margarida Ribeiro de Almeida, o arquiteto Artur Sampaio, o mestre António Aginho, o professor Fernando Lucas, o arquiteto José Augusto Rodrigues, o engenheiro Armando Rosa, o doutor Carlos Almeida Cruz, o solicitador Paulo Melo, o doutor Martins Carreto e a doutora Isabel Cordeiro. Mas em nada menos importante vão ser os contributos de todos os apoiantes, mais ou menos anónimos, e em geral de todos os cidadãos deste Conselho, que se espera continuem a participar, como alguns já têm feito nestes primeiros tempos. É que vamos todos ter de nos começar a habituar a estes novos tempos que vêm aí para Santarém. Os tempos em que, com a nossa gestão, a participação dos cidadãos vai passar a ser determinante e essencial na gestão autárquica. São estes os desafios que esta candidatura nos traz. São estes os desafios que lançamos a todos aqueles para quem Santarém é verdadeiramente a sua terra. Peço-lhes desculpa, mas não quero deixar de referir aqui alguns nomes de apoiantes desta candidatura que, mais do que aqui estarem hoje connosco, têm sido imprescindíveis para o trabalho que já se está a desenvolver. São eles, e vou dizer por ordem alfabética, a Amélia Mateus Luís, a Ana Lúcia João, o Armando Rosa, o Carlos Seixas Pires, a Fátima Henriques, a Fernanda Seixas, o Hugo Rodrigues, o João Freitas Casaca, o José Augusto Rodrigues, o Luís Alves, o Luís Perdigão, o Manuel Mateus Luís, o Manuel Milheiras, a Paula Gonçalves, o Paulo Chora e a Teresa Cordeiro. Congratular-me ainda com o apoio de bons amigos, quase todos aqui presentes, como a doutora Catalina Pestana, o Edmundo Pedro, e permitam parar aqui um bocadinho para fazer referência aos seus jovens 94 anos e dizer-lhes, como já disse noutra ocasião, que tem sido em muitas alturas a pessoa que me tem dado ânimo a continuar nos motivos mais difíceis desta luta pela cidadania, o Luís Osório, o professor Carlos Carranca, o Guilherme Leite, todos os membros da Coordenação Nacional do Mais-D, dos outros membros dos órgãos sociais do Mais-D também. Fico muito feliz por ver que hoje estão aqui os presidentes dos 3 outros órgãos. Portanto, eu sou presidente da Coordenação Nacional, está aqui presente o presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dr. Henrique Pinto, está presente o presidente do Conselho Geral, Dra. Conceição Covaneiro, e está presente o presidente do Conselho Fiscal, Dr. Albano Pires, e também de muitos outros associados. Também quero referir a presença de diversos candidatos independentes noutras autarquias e que nos têm dado bom apoio, inclusivamente no registro. E são eles que aqui estão, espero não falhar nenhum, o José Vitorino, que veio expressamente de Faro para estar hoje aqui presente e é candidato, será candidato em Faro. Pedro Marques, que é candidato e que é atualmente vereador da Câmara de Tomar. A Teresa Serranho e o Luís Serranho. Agradecer também a presença de alguns presidentes de junta daqui do Conselho de Santarém, muito nos honram. E já agora, desculpem a referência pessoal, mas agradecer, porque fico muito satisfeito com isso pelo meu passado profissional, agradecer também estar aqui pelo menos meia dúzia de clientes meus. Uma referência pessoal que não posso deixar de fazer. A presença aqui do meu pai. A minha mãe teria também uma grande felicidade em estar hoje connosco aqui. E a minha mulher e a minha filha, que têm tido uma enorme paciência comigo nos últimos tempos, que certamente vai ter que continuar e se calhar muito maior. Por último, e para terminar, a mais importante referência. Aos cidadãos do Conselho de Santarém, que aqui estão, e aos que, não podendo estar, nos têm dado muita força, em conversas de rua, de café, em muitos sítios, e a certeza de que este projeto faz todo o sentido e que é para ganhar. Vamos em frente com muita força, porque o trabalho está aí. Obrigado.